Já pode abrir os olhos para perceber o que aconteceu aqui, mas devagar ainda não chegou o fim. Ainda é cedo para ouvir um sim. As coisas do amor não se entende assim tão facilmente. Outra vez o mundo gira, está você disposto a recomeçar, e o seu olhar pedindo pra voltar pra mim. Agora é tarde para aquele sim. A dor no coração não se apaga assim tão de repente. Já pode abrir os olhos para perceber o que aconteceu aqui, mas devagar ainda não chegou o fim. Porque não dá mais pra calar o sim. De tudo que passou só restou enfim o amor da gente. O amor da gente Olá, amigos! Está no ar mais um Câmara Acústica pelo canal 9 da Blue TV e também pelo canal da Câmara de Vereadores de Itajaí no YouTube. Hoje está conosco aqui no estúdio da TV Câmara Giana Serve, cantora itajaiense, natural de Brusque, mas radicada em Itajaí. Aqui. Boa noite, Giana. Que bom receber você aqui no programa. Boa noite, é um grande prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Que bom que deu certo, que a gente está ensaiando esse encontro há um tempo já e não dava por conta das nossas agendas, mas hoje deu. Hoje encaixou. Que bom. Fico muito contente. Giana começou a cantar na adolescência com amigos. É isso, Giana? É isso aí. Eu comecei a me interessar por música. Bom, eu sou de Brusque, como você mesmo falou, e criada nos moldes tradicionais, né, na igreja católica e tal. Então, eu comecei a me interessar ainda nessa coisa de fazer catequese no colégio, e aí sempre estava metida na coisa de cantar um pouco na igreja. Na adolescência eu entrei num grupo de jovens que tinha na cidade, o Grupo Davi, comandado na época pelo Padre Léo. E aí eu comecei a me interessar muito, assim. A gente inclusive montou uma banda, eu era super nova, tinha 14 para 15 anos. E ali eu comecei a perceber que eu gostava muito de fazer aquilo. Eu não tinha muita noção de nada, eu fazia meio intuitivamente, né? E aí a coisa meio que foi... A gente diz que nada é por acaso, né? Eu acredito um pouco nisso. Naturalmente as coisas foram acontecendo, as circunstâncias da vida foram te conduzindo para... Exatamente. Depois, enfim, a gente ficou um tempo com a banda, que me deu uma experiência muito legal, porque essa coisa, a gente, apesar de eu ser muito nova, mas a gente viajava muito, então eu pude logo viver essa realidade de viajar para tocar, né? De fazer show para grandes pessoas, porque nesse meio católico os encontros geralmente são muito grandes, né? Então a gente já tinha aquilo ali de uma maneira muito natural. Então, aquilo nem me assustava muito, sabe? Engraçado, hoje a gente... Outro dia eu estava conversando com uma amiga, mas você não fica nervosa? Eu acho que não por conta disso. Para mim, as coisas foram acontecendo de uma maneira muito natural. Eu meio que não questionava muito isso. Nossa, mas tem muita gente, enfim... E aí, o grupo de jovens, eu meio que fui deixando, a banda terminou também pelas circunstâncias, cada um meio que seguiu o seu caminho, aquele momento terminou. E aí, um dia em Brusque, um grande amigo, a gente inclusive trabalhou junto um tempo, chamado Daniel Monteiro, que é daqui e tal, você deve conhecer o trabalho do Daniel. Claro, conhecemos, sim. Ele foi fazer um show lá em Brusque, num bar que todo mundo frequentava, que era o Beira Rio. E aí eu fui dar uma canja, a galera já sabia que eu cantava, pô, deixa ela dar uma canja aí, fui dar uma canja. E ele gostou enfim, não vou nem falar do meu trabalho, porque eu não tinha um trabalho, né? Ele gostou de eu cantando. E ele falou, você não quer... Eu vou tocar semana que vem em Balneário, você não quer dar uma canja comigo, começar a gente desenvolver um trabalho? Meu, cara, aquilo pra mim foi... Pô, o Daniel Monteiro, porque ele já tinha um nome, e até hoje, né?
E isso foi assim, a gente trabalhou juntos 10 anos, eu tive a oportunidade. E aquilo foi uma grande escola para mim. Ele teve sensibilidade de perceber o teu talento. Para mim foi muito legal. E foi uma grande escola para mim e aos poucos eu fui aí depois desenvolvendo um trabalho mais próprio. Você veio para Itajaí em que ano, Jana? Eu vim para Itajaí, já tem aí uns 12 anos, 10 anos, já tem bastante tempo que eu tô aqui. 2005, por aí, 2004, por aí. Veio por causa da música? Vim por causa da música, porque aqui acabava tendo mais oportunidade. O próprio Daniel sempre me disse, olha, você vai gostar de morar em Itajaí, tem muita oportunidade, é um povo que te acolhe muito bem. E eu acho que a cidade tem um pouco isso. Acho que pelo fato de ser cidade portuária, vem muita gente trabalhar aqui de outros lugares e a cidade acho que assumiu um pouco essa coisa de acolher. Eu, pelo menos, me senti muito acolhida. Rapidamente eu fiz muitos amigos aqui, já tinha a turma daqui. Ele mesmo morava aqui em Itajaí na época, hoje mora em Balneário. Então, para mim foi assim, era o lugar que eu tinha mais oportunidade de trabalhar. Na época em Brusque não tinha fundação cultural, nada disso aqui, né? Já tinha um movimento artístico muito bacana, já tinha um festival de música que eu vinha de Brusque para fazer as oficinas do festival. Então eu meio que me senti em casa aqui. Então para mim foi tranquilo essa transição. Itajaí já estava com a casa montada Já quando tava, você veio. já Só tava. acolheu mais uma filha. E me acolheu super bem. Giana, fonoaudióloga, pós-graduada em musicoterapia e mestre dos distúrbios da comunicação. Você tem 2 graduações, uma em fonoaudiologia e outra em música. Essa coisa do estudo foi interessante, assim. Eu sabia que eu queria cantar, mas eu sabia também que eu queria uma formação um pouco mais formal, que eu pudesse executar aquilo que eu gostasse de fazer. Na época não tinha música aqui ainda. Isso foi em 96, quando eu comecei a minha graduação em fono. E aí a fonoaudiologia era uma graduação que me dava um pouco esse suporte de poder trabalhar com a voz, né? Apesar de que a fono trabalha com voz, com audição, com motricidade, com várias coisas, né? Mas tinha esse braço da fonoaudiologia que poderia trabalhar com voz. E aí era o que, naquele momento, era o que eu tinha na mão aqui, pelo menos próximo, para estudar aquilo que eu queria fazer. Eu morava em Brusque ainda na época e tal. E resolvi fazer a faculdade de fonoaudiologia. O que para mim foi muito legal. Quando eu terminei a fonoaudiologia, eu já cantava, mas ainda não tinha feito o link de trabalhar com cantores. Eu tinha o link de trabalhar com... Eu queria cantar, né? E fui fazer musicoterapia. Queria seguir na área, enfim, fui mais de curiosa. Depois de um tempo, eu comecei a dar aula de música. Uma escola de música me chamou lá em Blumenau, a escola chamada Free Studio. Eu, na época, nem dava aula. A moça me ligou e perguntou se eu queria dar aula. A gente, inclusive, se conheceu num festival. A gente fez uma oficina juntos. Eu até indiquei o nome de um amigo. Eu falei, não, você liga... Não, mas eu gostaria que tu viesse aqui. Eu falei, mas eu não dou aula. Não, mas você vai dar aula na minha escola. Não sei o que deu nela. A Carmen, uma amiga querida. E eu encarei o negócio e fui pra lá, pra Blumenau. Ela me deu na época eu me lembro, ela me deu uns livros de canto pra eu estudar. Eu lembro que em uma semana eu devorei os livros, assim, porque eu queria, aquilo me interessava muito. E comecei a dar aula de canto. Claro que como todo começo foi uma coisa meio capenga, mas para mim foi muito legal, porque nesse momento eu também comecei o mestrado e comecei a direcionar o meu mestrado para estudar canto popular, que era o que eu sabia fazer cantando, e era o que eu estava estudando para ensinar as pessoas a fazerem. A técnica do negócio, respiração, ressonância, articulação, joga o som aqui, faz aquilo e tal. Porque uma coisa é você fazer intuitivamente, outra coisa é você explicar exatamente para outra pessoa o que ela deve fazer, o que ela pode, os caminhos, né? Meu, cara, e aí eu me encontrei profissionalmente também nessa outra vertente, né? O bacana é que a gente é muito plural, então não necessariamente a gente precisa fazer uma coisa só na vida, né? E aí eu me descobri que eu sabia isso, eu queria continuar cantando, que é o que de fato eu faço hoje, mas eu fui buscando me aperfeiçoar nessa parte da docência. E aí as oportunidades também vieram aparecendo por conta disso dentro da docência. Isso, uma coisa sempre vai completando a outra, a experiência sempre vai só acumulando e dando mais bagagem para poder É verdade. É bem nessa. A graduação em música, ela veio por conta disso. Surgiu a oportunidade de eu dar aula no bacharelado, porque aí a Univale abriu o curso de música. Primeiro começou com a licenciatura e depois veio o bacharelado, que é você formar mais o profissional mesmo, o atuante, né? A licenciatura, ela tem um caminho de formar bastante o professor de música, né? Mas o bacharelado, ele forma o músico em si, né?
E aí, a Mônica Uriarte, que é a coordenadora do curso, inclusive, até hoje, me chamou e falou, olha, você gostaria de dar aula e tal? Para mim foi a oportunidade da vida, porque eu já tinha um mestrado, então, ok, eu poderia entrar para a faculdade para dar aula, mas ela disse, seria bacana você ter uma licenciatura, porque a fono é bacharel também. Então, beleza, precisa fazer a licenciatura, eu vou fazer. Então, eu dava aula no bacharelado em música e fazia aula na licenciatura em música. Então, tinha dia que eu fazia disciplina com os meus alunos, para poder me formar como licenciada em música. Então, a faculdade de música, ela veio com uma necessidade de aprimorar o meu conhecimento para estar ali exercendo aquela função. E, para mim, foi maravilhoso, porque melhorou muito o meu conhecimento musical. Na verdade, além de eu adquirir, obviamente, novos conhecimentos, mas eu consegui organizar muito o meu conhecimento musical, porque a licenciatura, ela tem muito isso, né? De você conseguir organizar nas caixinhas, isso faz parte disso e tal. Então, foi uma trajetória interessante. As coisas vieram aparecendo e eu fui topando, né? Porque eu entendia que aquilo ia ser importante para mim. É importante destacar que a vida vai apresentando as oportunidades, mas você estava sempre ali aberta, disposta e trabalhando para poder seguir a engrenagem. E bacana, porque você estudar o que você gosta tem outro prazer, né? Eu tive a experiência de fazer uma graduação quando eu estava saindo do colegial, né? Bem nova, sei lá, 18, 17 anos, e tive a oportunidade de fazer uma outra graduação já com uma maturidade um pouco maior, depois dos 30 anos. Muda completamente, né? Porque você sabe exatamente aquilo que você quer, por que você está fazendo e tal. Apesar de eu ter gostado muito de fazer fono, mas você, às vezes, não tem uma maturidade suficiente, não é a mesma coisa do que você fazer uma graduação um pouco mais pra frente, né? No início do bloco, a gente ouviu o quê, Giana? A gente ouviu uma música chamada Odisseia de um Sim, que é a música que abre o disco, o meu primeiro disco, que é o Cirandinha, que é um disco de 2009, do Rafaelo de Góes e da Lu Weiss. E agora nós vamos ouvir o quê? Agora a gente vai ouvir uma música do segundo disco, que é o Casa, a gente já vai falar deles, né? Chama-se Mobilete, que é uma música minha, que a partir do segundo disco eu comecei a me aventurar como compositora, então a gente vai ouvir uma música desse disco também. Então vamos lá. Casa, apartamento, kitnet é onde você mora. Faz tempo que eu espero esse momento e todo lado de fora. E quero entrar pra te contar o quanto esperei. Não vai falar nem caçoar do jeito que achei, pra te mostrar que o gosto bom do teu beijo ainda tá em mim. E que teu cheiro impregnou na minha pele, me deixando bem. De carro, bicicleta ou mobilete eu te levo agora. Pra longe ou pra qualquer lugar que eu possa te amar sem hora. Pra terminar, descomportar, casar com você. Me dá teu ar pra eu respirar e sobreviver. E te mostrar que o gosto bom do teu beijo ainda tá em mim. E que teu cheiro impregnou na minha pele, me deixando bem sem paz. Casa, apartamento, kitnet é onde você mora. Faz tempo que eu espero esse momento e todo lado de fora. E quero entrar pra te contar o quanto esperei. Não vai falar nem caçoar do jeito que achei, pra te mostrar que o gosto bom do teu beijo ainda tá em mim. E que teu cheiro impregnou na minha pele, me deixando bem. De carro, bicicleta ou mobilete eu te levo agora. Pra longe ou pra qualquer lugar que eu possa te amar sem hora. Pra terminar, descomportar, casar com você. Me dá teu ar pra eu respirar e sobreviver. E te mostrar que o gosto bom do teu beijo ainda tá em mim. E que teu
Seu cheiro impregnou na minha pele, me deixando bem sem paz. Eita. Giro todo o universo só pra achar aqueles versos que atraia pra mais perto o mistério desse teu olhar. Com o meu imã mais antigo me aventuro no perigo, eu te levo pra um abrigo bem distante dessa órbita. Uma chuva de estrelas, os astros todos a flutuar. A terra se revelará pequena na mira louca dessa íris lunar. Não me leve à lua. A lua fica em seu lugar. Não me leve à lua. Deixa a lua onde está. Eu viro o mundo pelo avesso e envio no endereço os poemas que eu roubei do império que esse teu olhar. Com minha lábia de bandido eu me arrisco nesse brilho que revela o esconderijo que fica do outro lado de lá. Uma chuva de estrelas, os astros todos a flutuar. A terra se revelará pequena na mira louca dessa íris lunar. A magia dos tempos me dará um momento de eternidade. E o silêncio dos mundos se fará mais profundo para sempre. Não me leve à lua. A lua fica em seu lugar. Não me leve à lua. Deixa a lua onde está. Não me leve à lua. Não me leve à lua. Deixa a lua onde está. Voltamos com o segundo bloco do Câmara Acústica, hoje com a participação da cantora Jana Servi. Ouvimos agora o que, Jana? O Silêncio dos Mundos, do V. Domingos, que é um amigo muito querido, que eu já gravo nos dois trabalhos, tem música dele, é um cara que é um super compositor, que mora aqui em Itajaí, mas compõe aí com pessoas do Brasil todo, teve uma música inclusive composta com a galera do Rapa, tem um trabalho muito legal de composição, é artista plástico também, um grande trabalho. Jana, o primeiro CD você lançou no ano de 2009, é isso? 2009. Foi aí que eu comecei, claro, um pouco antes de 2009, porque CD... Os dois trabalhos meus foram, na verdade, os três trabalhos meus, o CD, depois um DVD, depois o CD e o DVD, foram feitos através de verba de lei de incentivo. O Cirandinho foi lei de incentivo municipal. Ali para 2007, 2008, eu já tinha entendido que eu queria começar a fazer um trabalho mais próprio, não de composição, porque eu ainda não compunha nada, mas eu queria gravar alguma coisa que não fosse o cover de alguém, porque até então eu trabalhei bastante em bar, enfim, né, trabalhei baile, enfim, uma trajetória, acho que muitos cantores passam por aí,
mas sempre cantando músicas já consagradas, né? No bar tal, você toca em barzinho, toca 2, 3, 4 horas, músicas da Marisa Monte, música da Maria Bethânia, da Gal Costa, do Pato Fu, da Adriana Calcanhoto, enfim, né? Músicas que já estão conhecidas. E eu tinha necessidade, eu queria falar alguma coisa que eu quisesse dizer. Não que aquelas músicas também não dissessem, mas alguma coisa que fosse ou inédita para o público ou que eu quisesse também gravar coisas de compositores que eu já gostava. E aí eu escrevi um projeto para a lei de incentivo, aprovou o projeto. E aí eu comecei a buscar o que eu gostaria de cantar. Então, o primeiro trabalho, ele tem um mix de muitas coisas, assim. O nome Cirandinha por conta de uma das músicas do disco, do trabalho que é do Poquil Andrade, que é um cara daqui de Blumenau, que compõe lindamente também. Mas a cirandinha, ela tem a ver com essa coisa da ciranda, tudo pode entrar numa ciranda, todo mundo pode participar de uma ciranda, né? É uma cantiga de roda que envolve as pessoas. E foi um disco, foi um mix, assim, de músicas de compositores catarinenses, basicamente músicas de compositores catarinenses, mas também tem músicas do Vitor Ramil, tem música do Paul Whiteman, que é um cara que toca jazz, eu sempre gostei muito de tocar jazz. Aí tem música do Noel Rosa, porque o Noel Rosa é o cara, é um dos caras que mais influenciou a música popular brasileira, né? E tem uma obra lindíssima, a gente, até por sugestão de um dos músicos que trabalhou nesse trabalho, que é o Ricardo Pauletti, ele falou: Gi, por que tu não grava Meu Sofrer, do Noel Rosa? Era uma música que eu nem conhecia, eu conhecia as mais, né? E aí eu fui ouvir, eu falei, pô, muito legal, mas vamos fazer uma outra história nessa música. Daí a gente chamou o DJ Deco, que fez uma onda com o DJ. Então, assim, foi um trabalho que... Imagina, o primeiro trabalho, você está represando aquilo durante um tempão. Você quer colocar tudo ali, né? Então foi um trabalho muito bacana. Tinha 12 músicas. Mas, assim... Ficaram muitas músicas de fora. Naquele momento, eu tinha muita coisa que eu queria dizer, porque até então eu não tinha dito nada ainda, não tinha gravado nada ainda, né? E aí, enfim, foi um trabalho muito legal, produzido pelo Oséias Rodrigues e pelo Eliezer Ademir Jesus, que são os caras que trabalharam e produziram os meus 2 discos, tanto Cirandinha quanto Casa. E foi uma experiência muito legal, porque acabou rendendo depois o DVD aqui no Teatro Municipal, que foi espetacular, né? E como é que é essa coisa de colocar o próprio ritmo, dar a própria identidade, colocar um pouquinho ali da Giana Serve em todos esses trabalhos? Principalmente quando você toca a música do outro, eu acho que o intérprete tem um pouco esse compromisso, sabe? Se você fizer igual o que alguém já fez, você está chovendo no molhado, né? Então é bacana que você deixe ali a sua marca de alguma forma, o seu tempero, né? Então eu sempre fui muito metida nessa parte do processo de produção, assim. Nos 2 trabalhos, a gente trabalhou com a pré-produção do trabalho. Então, por exemplo, eu levava pro Oséias, cara, eu quero gravar isso aqui. Então eu levava ou a gravação original, ou eu ia lá e tocava uma música, e ele meio que absorvia a ideia, eu meio que já ia dizendo, direcionando um pouco para ele o que eu gostaria que fosse feito. E eles produziam, tanto ele quanto o Zé, e geralmente eu depois dava uns pitacos. Aqui, putz, gostei, vamos nessa linha, não, vamos na outra linha. E eles mesmos também, a gente trabalha muito bem juntos, assim. Acho que a gente confia muito no trabalho de um do outro. Então a gente se escuta muito e leva muito em consideração. Mas eu acho que todo mundo que vai gravar, isso é uma coisa que eu levo comigo. Se você vai gravar alguma coisa, principalmente se é do outro, tenta fazer alguma coisa diferente. E a gente meio que buscou isso, de elementos tanto instrumentais, quanto de arranjo, quanto rítmicos também. E aí ficou uma salada muito interessante. Eu gosto do trabalho. É claro que, assim, depois de um tempo que você grava, por exemplo, o Cirandinha já é de 2009, como você falou. Hoje em dia, tem coisa ali que eu já faria diferente. Hoje em dia, já há muito tempo atrás, já tem coisa que eu faria diferente. Porque o disco, ele é uma fotografia de um momento, né? Então, hoje, por exemplo, as minhas ideias talvez modificaram, os meus objetivos modificaram. Estado de sentimento, né? Cara, a gente muda todo o tempo. Então, tu imagina um disco de 2009. Se você, inclusive, pegar os 2 discos e ouvir na sequência, você vai ver muita coisa diferente. Principalmente nas canções, nas letras das canções, porque você vai modificando e aquela identificação que você tinha naquele momento já modificou, já não é mais. Agora você imagina outras coisas, você pensa outras coisas, você acredita em outras coisas te tocam, te chamam a atenção. Então, claro, quando você vai fazer um trabalho artístico, eu acredito que seja
geral, não só para quem toca, mas para quem pinta, para quem... As artes, em geral, elas expressam o artista, né? Ou aquilo que o artista pensa, o que ele acredita. Então, se você pegar a obra de um grande pintor, você vai vendo que ele vai modificando a maneira de se expressar. E a música não é diferente, né? E logo depois veio o DVD. Veio o DVD. Daí rolou essa oportunidade, a gente mandou um projeto, foi pela Pangeia, produtora, o Lalo e o Beto Bocchino mandaram um projeto por Elizabeth Anderle, que é um prêmio que a gente tem no estado, que deve estar para abrir agora. E aí a gente pleiteou gravar o DVD e foi aprovado. E aí foi muito legal, porque foi o Cirandinha ao vivo. Então a gente foi pro Teatro Municipal, a gente teve participação da Leila Pinheiro, que veio gentilmente fazer parte de um trabalho. Imagina, você ter uma artista do calibre da Leila Pinheiro num trabalho, é um baita privilégio, é uma grande visibilidade, é um grande prazer eu ter isso registrado, que eu cantei e dividi o dia, o palco com ela. Mas não só com ela, mas aí eu tava dividindo o palco também com grandes amigos, né? Grandes músicos que até hoje me acompanham. Até hoje eu tenho o privilégio de tocar com caras que são exímios instrumentistas e grandes amigos, pessoas que a gente se frequenta, um à casa do outro, nós nos tornamos grandes amigos mesmo. Então, para mim, é só alegria. Eu me sinto realmente privilegiada por conta disso. Nós vamos chamar mais um rápido intervalo. No último bloco a gente fala do CD Casa, do trabalho Casa. Maravilha. Mas agora vamos ficar um pouquinho mais com a música da Giana Serve. Vamos de samba de patchwork. Peguei o violão e o trem das 11 fui fazer o meu samba. Tava todo mundo lá e só faltava o Ernesto chegar. Até o Joca saiu da maloca pra acompanhar, mas a Tereza não quis nem botar na mesa pra não se incomodar. De repente ali juntou tanta gente que nós não demos mais jeito. Deu barulho e confusão que até o João saiu de fino de lá. Ainda roubaram a mulher do Cavico, foi pra acabar. Rapaziada ficou bem indignada e começou a gritar: sou bamba do samba e um bom sujeito. Tô bem da cabeça e o meu pé tá direito. Sou bamba do samba e um bom sujeito. Tô bem da cabeça e o meu pé tá direito. Laraia. Sou bamba do samba e um bom sujeito. Tô bem da cabeça e o meu pé tá direito. Sou bamba do samba e um bom sujeito. Tô bem da cabeça e o meu pé tá direito. Você sabe perder, tem fé pra recomeçar. O difícil pra você é saber ganhar, é saber ganhar. Você sabe perder, tem fé pra recomeçar. O difícil pra você é saber ganhar, é saber ganhar. Se você perde, na humildade se apresenta e de novo você tenta, sem vaidade, sem rancor. Mas quando ganha, chega a me causar espanto, pois seu ego infla tanto, pensa que é superior. Põe a cabeça no lugar, é fácil saber perder, difícil é saber ganhar. Põe a cabeça no lugar, é fácil saber perder, difícil é saber ganhar. Você sabe perder, tem fé pra recomeçar. O difícil pra você é saber ganhar, é saber ganhar. Você sabe perder, tem fé pra recomeçar. O difícil pra você é saber ganhar, é saber ganhar. O difícil pra você é saber ganhar, é saber ganhar. O difícil pra você é saber ganhar, é saber ganhar.
Voltamos com o terceiro bloco do Câmara Acústica. Hoje conosco Giana Servi, que acabou de apresentar a música Saber Ganhar. É uma música muito interessante do Edu Krieger. O Edu Krieger, ele mora no Rio de Janeiro, mas a família toda é daqui de Brusque. Eu sou de Brusque. Eles têm, inclusive, um instituto muito legal lá em Brusque, é o Instituto Aldo Krieger, onde o avô dele, o Aldo Krieger, foi um grande músico da música clássica. O pai dele, que é o Edino Krieger, também é um grande músico. E essa música ela tem uma coisa muito interessante, porque geralmente a gente fala, fulano não sabe perder, fulano não sabe perder. E ele fala justamente o contrário, que o complicado é saber ganhar, né? Porque geralmente quando você ganha, você fica numa empáfia, né? Enfim, né? Fica muito vaidoso, né? Então, enfim, o tema é muito legal. É uma música da Giana Servi suave, que vai chegando de mansinho e ficando na memória. Que bom, tomara que fique bastante. Vamos falar um pouquinho do CD e DVD Casa. Esse trabalho que só saiu no ano de 2015, 5 anos depois. Demorou. A gente ficou... Depois que a gente lançou o Cirandinha, a gente teve o Cirandinha, o CD em 2009. Daí, em 2012, o DVD Cirandinha. E aí, a gente fez alguns projetos passeando com esse trabalho. Então, a gente fez projeto do Sesc, circulou em algumas cidades do estado. A gente foi para Portugal e para Espanha. A gente teve uma super oportunidade através da lei de intercâmbio que tem aqui em Itajaí. A gente se inscreveu e passou, conseguiu levar o trabalho para fora. E aí, quando outro dia o Venâncio, que é esse compositor que eu citei, falou uma coisa que eu achei muito legal. Tem um momento que o trabalho, ele deu o que tinha que dar. Ele vai ficar aí, né, para as pessoas que quiserem, mas você já quer trabalhar outras coisas. E aí começou a surgir a ideia da gente, então, fazer um novo trabalho. E, naturalmente, é muito interessante isso. Por exemplo, agora que eu estou trabalhando ainda o Casa, eu já estou pensando no próximo trabalho. Então, quando você lança um trabalho, você já estava tão envolvido nele durante tanto tempo, quando você lança, aquilo ali para você já encerrou. O que vai começar para as pessoas agora, você vai começar a ouvir, vai começar a tocar e tal, para você já é um trabalho que foi resolvido. Beleza, fechou. Quando o trabalho é lançado, ele fechou. E aí veio o Casa. O Casa foi um trabalho muito legal, porque a gente quis fazer um projeto até um pouco ousado, que nós gravamos ele ao vivo num dia de gravação. É claro claro que assim, um dia de gravação subentende-se muitos dias de preparação, né? Então a gente ensaiou muito para isso poder acontecer. Então, foram meses de preparação, na verdade, a gente demorou mais ou menos 1 ano preparando o disco. Até a escolha de repertório, pré-produção, ensaio, porque a banda tem que estar... Aí não pode ter uma corda fora do... Exatamente. Mesmo que inclusive a gente filmou, por isso que ele é um CD e um DVD. Quem adquire o trabalho, adquire 2 mídias. Tem o CD de um lado e o DVD do outro. Inclusive, quem quer conhecer tanto o Cirandinha quanto o Casa, os trabalhos eles estão todos à disposição online. Então, se você bota lá no Google Giana Servi, tem no iTunes, tem YouTube, tem, enfim, todas essas redes de streaming, rede social, os trabalhos estão à disposição para serem baixados e ouvidos, enfim, né? Inclusive, quem gostar e puder compartilhar, isso é uma coisa muito legal pra gente. Mas aí a gente resolveu filmar a gravação de um disco. Então, todo o processo de gravação do Casa, naquele dia de gravação, ele foi filmado, por isso ele virou um DVD. Foram 16 horas de gravação. Então, foi um trabalho muito interessante, muito bacana e que teve um resultado pra gente bastante satisfatório. E aí a gente já tem divulgado ele em lugares muito legais, a gente tem tido um retorno muito bom. Giana, apresenta mais um pra gente, pra dar tempo da gente conversar mais um pouco e depois... Ótimo. Vou tocar então Maldade da Memória, que é do primeiro disco, que é do Cirandinha. Vou fazer um trechinho. Eles foram felizes pra sempre, então não souberam nunca o que é saudade. Maldade da memória acertou na mosca no ventre da nossa história. Eles foram felizes, te juro. O ar de todos o mais puro respiraram, tiveram tudo de sobra. E nós à distância. E a memória não cansa de passar o filme em cartaz. Felicidade fugaz, agora não é nossa hora. Saudade, maldade da memória acertou na mosca no ventre da nossa história. Saudade, maldade da memória acertou na mosca no ventre da nossa história.
to you. Aquela canção, que música é essa? Essa chama-se Maldade da Memória, da Sueli Mesquita. Sueli é dela com o Pedro Luiz, se eu não me engano. Não, é só da Sueli Mesquita, uma grande amiga. Gena, a experiência de levar a música para Portugal, Espanha, como é que foi? Isso foi uma coisa que foi espetacular na nossa vida. Foi uma experiência super. Você imagina o seguinte, cara. A gente mora aqui em Itajaí, você divulga o seu trabalho aqui, na cidade aqui e tal, pelo estado, enfim. De repente abre um edital que você vai lá e vou tentar, sabe? Vou tentar, porque o edital ele é muito bacana, porque ele te dá uma grande ajuda de custo, ele banca uma boa parte da tua viagem, principalmente as passagens, né? E aí lá você se vira e consegue um lugar mais em conta para ficar e com alimentação, mas o fato de você poder, né, considerar essa chance, e a gente mandou e foi aprovado. Então, assim, você poder sair do seu país, ir para um outro continente. Quantos dias conseguiram ficar? A gente ficou 12 dias viajando. A gente fez 5 shows em Portugal, 5 apresentações, e na Espanha a gente fez uma apresentação. Lotou? Então, foi bacana porque, assim, o que acontece? Não eram shows que as pessoas iam para assistir. Principalmente a gente se apresentou nas FINACs de lá. A FINAC é uma espécie de uma livraria que vem, não só uma livraria, mas vende eletrônico, livraria, é um lugar que tem muito na Europa, tem também nos Estados Unidos, mas enfim. E geralmente as FINACs, elas têm, aqui no Rio de Janeiro também tem, São Paulo tem, enfim, no Brasil também tem. Eles têm um auditório. Então, as pessoas que entravam na loja viam lá, agora a apresentação da Giana e tal, enfim. E, surpreendentemente, a gente começava a tocar, as pessoas paravam para assistir, as cadeiras ficavam cheias de pessoas e a gente teve um retorno muito legal. As pessoas compraram os discos, vieram conversar com a gente, gostaram do trabalho, enfim. Inclusive, houveram alguns convites para a gente voltar, mas é claro que não é tão fácil, né? Porque você tem que bancar isso, né? É complicado você conseguir tocar fora. Mas foi uma experiência ímpar, assim, que obviamente a gente não vai esquecer nunca mais e esperamos ter uma nova oportunidade também de voltar. Giana, e o que você está projetando para 2017? Então, não sei se vai ser para 2017, 2018, né? Mas a gente está sempre pensando em alguma coisa. Eu já comecei a compor algumas coisas, a pensar em algumas possibilidades. Já também músicas de outros compositores também que vão estar no trabalho, de alguns amigos. Então, a ideia provavelmente vai ser um trabalho um pouco mais enxuto, porque tanto o Casa quanto o Cirandinha foram trabalhos com bastante elementos musicais. E isso, claro, é muito legal, uma baita oportunidade, mas isso te gera uma complicação, né? Para viajar, para fazer show, toda uma logística que, claro, é muito mais complicado, né? Encarece bastante, né? Então, agora, provavelmente, o próximo trabalho vai ser um pouquinho mais enxuto. Eu sempre falo isso, o próximo trabalho vai ser mais enxuto. Aí chega lá, fulano, faz uma participação, porque a gente tem muito amigo que toca, né? E é uma oportunidade do teu trabalho dos caras no teu trabalho, né? Mas agora eu quero ver se eu consigo firmar esse pensamento. Então, se não pro ano que vem, pro outro, mas o trabalho já começou, a cabeça já começou a Você também recebe bastante convites para participar de projetos de outros artistas, não recebe? Sim, isso é muito legal. Essa troca é muito legal, né? Da mesma forma que eu tenho essa oportunidade de ter os caras trabalhando comigo, eu também poder colocar a minha voz, a minha expressão no trabalho de outra pessoa é muito legal, principalmente quando as pessoas te convidam, você entende que, né, ela gostaria de ter aquela tua identidade no trabalho dela. É uma oportunidade muito bacana. Eu gosto muito de receber os convites e vou com maior alegria, com maior prazer. Giana, hoje na música popular brasileira, quem são as suas referências? O que você gosta de ouvir, puxa pra... Não, vou pegar um pouquinho disso. Olha, atualmente eu gosto muito do trabalho do Lenine, não é tão atual, enfim, né? Pensando historicamente, tem uma atualidade, né? O trabalho do Lenine é um trabalho que eu gosto muito por conta da maneira de tocar, por conta do tipo da composição. Gosto muito do trabalho do Zé Cabaleiro também, acho que é um cara que compõe muito. Tem outro menino que tem me surpreendido muito com o trabalho, que é o Danny Black, que tem umas composições muito legais, né? Isso falando mais modernamente. O trabalho da Vanessa da Mata é um trabalho que me interessa muito, o trabalho da Cel também me interessa muito, mas vamos falando de trabalhos recentes, né? A Roberta Sá também grava coisas que eu gosto demais, a Mônica Salmaço, tanto a Roberta Sá quanto a Mônica, elas não são compositoras, mas o que elas gravam tem uma identidade, que tem alguma coisa que eu gosto muito também, falando dessas atualidades, né? Porque se a gente for falar das coisas mais antigas,
tem muita coisa, né? O trabalho do Tom Jobim, do Caetano, do Gil, da própria Maria Bethânia. Marisa Monte foi uma cantora que me influenciou muito. Eu cantava muito as músicas da Marisa Monte. Eu acho o trabalho da Adriana Calcanhoto como compositora um trabalho fenomenal. Tem muitos trabalhos que eu gosto bastante, fora os compositores que a gente tem aqui. Tô citando os né? Mas tem um menino que é o François Múleca, que eu gravei 2 ou 3 canções desse trabalho do Casa, que tem um trabalho surpreendente, e outros que eu já citei. Então, assim, a gente está muito bem servido de compositor. As pessoas falam, pô, mas ninguém mais produz nada na música. Produz. Mudou o lugar onde você tem que buscar. A gente não recebe mais isso tão facilmente pela rádio, pela mídia. Mas se você for para a internet, esses trabalhos são todos lá. Então vale a pena dar uma fuçada, porque tem muita coisa boa rolando. E a Giana, compositora, já tem 4 trabalhos gravados. Vem mais por aí? Vem. Já tem duas músicas que já estão programadas para o próximo trabalho, e eu quero ver se eu sento para compor mais, assim. Eu nem sei se eu me considero muito compositora, assim. Enfim, né, claro, eu fiz a música e a composição, mas eu nem me comparo. Eu acho que, né, eu tô ainda muito atrás do lugar ou dos compositores que eu admiro muito. Mas é a minha maneira de expressão, é aquilo que eu gostaria de falar. Geralmente são composições muito simples, até a que eu vou fechar aqui é uma composição minha, com mais de bastante gente. É minha, com o Chico Preto, com a Natália, com a Bia, com o Evandro e com a Beta. Então, assim, geralmente o que eu componho são coisas muito simples, né? Que é daquilo que eu acredito também. Eu gosto muito dessa coisa da simplicidade, de viver de uma maneira um pouco mais simples, mais tranquila. E eu acho que, no final das contas, o trabalho da gente reflete aquilo que a gente é, ou reflete aquilo que a gente está no momento, né? Porque a gente vai mudando. Mas, enfim, já tem algumas coisas encaminhadas aí. Você também desenvolve um trabalho de apresentadora num programa de televisão, na TV do canal fechada. Mas que tem uma repercussão nacional. Eu vou de aventureira, né? E foi um projeto que o Café Maestro, que é a produtora que trabalha comigo também, eu trabalho com eles, me chamaram para encarar esse desafio. E eu, como sou faladeira, você já percebeu que eu falo pra caramba, eu topei o desafio e eu me senti muito à vontade, assim, gostei muito. Não fiz jornalismo, não me considero, né? Não quero atrapalhar o trabalho de ninguém, mas como ele me convidou, me senti à vontade para isso, porque, na verdade, o programa trata-se de um bate-papo com alguns amigos músicos, né? Então, por isso eu me sinto à vontade nesse sentido. Claro que tem todo um trabalho de produção deles por trás, né? E eu tô ali fazendo a linha de frente, mas eu gostei muito desse desafio. Esse tipo de programa já está sendo muito utilizado na TV brasileira. Por exemplo, tem no Canal Brasil um trabalho do Yamandu Costa, o violão 7 cordas, ele mesmo vai. Com certeza tem uma produção por trás. Exato. Mas é divulgar artistas com um bate-papo de quem também é do ramo. E isso é fundamental. Isso é legal, porque a gente acaba também falando um pouco a mesma linguagem e você acaba trazendo para a conversa, talvez, trabalhos que outras pessoas não conheceriam, né? Porque o objetivo do programa é justamente esse. Você, no caso do Palco SC, é você divulgar a música feita em Santa Catarina. E a galera de Santa Catarina muitas vezes não conhece o que é produzido aqui. E tem muita coisa produzida aqui, né? E que bom que está indo para todo o Brasil. Além dos seus DVDs que também passam, não passam? Isso, passam os DVDs, passam nesse canal que é o Music Box Brasil, tanto o Cirandinha quanto o Casa, pela NET, pela Oi, tem vários canais, pela Blue TV, tem várias operadoras que veiculam aí. O nome do canal é Music Box Brasil. A gente está lá na programação. Giana, o nosso tempo se esgotou. Muito obrigado pela oportunidade de gravar o programa com você. Obrigada. E você virá novamente aqui na Câmara de Vereadores, na TV Câmara, para participar conosco de entrevistas e trazer um pouco mais da sua música. Muito obrigado. Para você, uma boa noite e até a próxima. E vamos ficar um pouco mais com a suave música de Giana Cerne. Muito obrigada. Até logo. Se a gente descobrisse agora que estamos vivendo na contramão de tudo que acreditamos até aqui, e se aquilo que julgavas certo não for mesmo tão sério, se o bom, belo e barato já não vale mais teu capital, e se ao acordarmos vimos na televisão que perdemos
você tem a sua música, se você tem o seu querer, se você tem os seus amigos pra ver, se você tem com quem dançar, se tem com quem compartilhar, se você tem uma aliança pra trocar. Obrigada, obrigada.